Se a proposta de Babel era a comunhão, por que ela fracassou? Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui, para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Texto de Gênesis, capítulo 11, versículo de número 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O primeiro parágrafo diz: desde a antiguidade, a busca por poder e reconhecimento molda as ambições humanas, exemplificado vividamente na figura de Nimrod, um dos primeiros homens poderosos da terra, que, segundo a tradição judaica, ambiciou erguer Babel como símbolo máximo do seu domínio. Tentativa de imortalizar seu nome por meio dessa cidade reflete uma vontade profunda de alcançar fama, sucesso e poder. Milênios se passaram desde então, mas esses desejos continuam tomando o coração dos homens. Como eu perguntei para vocês, se a proposta era comunhão, por que Babel deu errado? Eu vejo pelo menos 3 razões para isso que eu quero compartilhar com você. Antes, já nos abençoe com o seu like. Mais de 40% das pessoas que nos assistem não é inscrito aqui no canal. Então, confira aí se você já está inscrito. É só tocar no botão preto logo abaixo e inscrever-se. A primeira razão que eu vejo porque Babel fracassou é porque Babel era fruto de uma comunhão que era produto de um afastamento histórico existencial com Deus. Vou explicar isso melhor para você. Se você for para Gênesis capítulo 1, verso 28, qual que é a ordem que nós temos lá? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Talvez você fale, mas essa ordem foi antes do dilúvio. Mas você vira as páginas de Gênesis e chega no capítulo 9. Deus vai dar a mesma ordem para Noé. Multiplicai-vos e enchei a terra. Esse era o propósito de Deus, que a terra fosse tomada, que a terra fosse conquistada, que toda a terra fosse povoada. Mas eles estão dizendo aqui: vamos plantar nossa raiz, vamos comungar, permanecer. Tudo isso era fruto de uma desobediência clara a essas ordenanças de Deus. E esse tipo de comunhão era como se Deus estivesse dizendo: esse tipo de comunhão eu não quero, esse tipo de ajuntamento não serve. E aí nós temos que começar a refletir hoje. Qual tem sido a marca da igreja do Brasil? O ide, pregar o evangelho a todo mundo, ou vinde? Qual é o tipo de evangelho que pregamos hoje? É o do ide ou do vinde? É o ir, influenciar e encher a terra com a glória do reino, ou estar, permanecer? Esse texto está nos ensinando algumas coisas muito fortes. A segunda é que é melhor não ser do que ser para si mesmo, porque a comunhão era produto do estreitamento da cosmovisão do povo. Quando eles resolveram parar? Quando eles chegaram numa região onde era uma região próspera, onde era uma região que, onde eles plantassem, iriam colher. E como eles não tinham visão do futuro, eles não sabiam se mais para frente eles iriam encontrar uma terra tão próspera, tão rica quanto aquela região que eles estavam. E esse aqui é o perigo da prosperidade. É que na prosperidade nós queremos parar para usufruir e paramos de cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Não estou dizendo que prosperidade é pecado, é errado, eu estou dizendo de um grande perigo que está por trás da prosperidade, que normalmente pessoas imaturas caem, que é você colocar a sua prosperidade no lugar de Deus. Aquilo que você alcançou, a bênção que você recebeu, se torna mais valiosa do que o Deus que nos deu a bênção. Deus está nos ensinando aqui com a Torre de Babel que é melhor divisão do que apostasia coletiva. Eu prefiro que vocês se espalhem do que vocês ficarem juntos, mas apostatados. Vocês ficarem juntos, mas não compartilhando da missão, do propósito. Hoje nós vivemos muito isso, permita-me ter essa conversa com você, tá? Hoje a marca das nossas comunidades, das nossas igrejas, é uma igreja BBB.
3 meses confinado, o assunto deles é o quê? Em função daquela casa. Eles não sabem nada do que acontece fora de lá. Não têm acesso à notícia, à necessidade externa. O mundo deles ficou do tamanho daquela casa. E o que nós aprendemos com isso? Que quanto menor a nossa visão, menor o nosso mundo menor também a nossa influência. Vou repetir, quanto menor for a nossa visão, menor o nosso mundo será e menor será a nossa influência. Deus está nos convidando hoje, através desse devocional, a refletirmos que Deus nos chamou, nós, simplesmente para estarmos e desfrutarmos. Ele nos chamou para irmos e proclamarmos o Evangelho. Então, a terceira razão porque eu entendo que Babel fracassou é porque a comunhão que eles estavam desenvolvendo ali era a comunhão do ajuntamento e não a comunhão da missão. E Deus espera que nós compartilhamos não apenas do ajuntamento. Eu fiz essa igrejinha aqui, eu sei que ficou bem feio. Porque se eu entro, adoro, me levanto e saio e não sirvo, não foi de um culto que eu participei. Vou desenvolver com você com calma. O tamanho de uma igreja não é medido pela quantidade de pessoas que entra para adorar, mas pela quantidade de pessoas que saem para servir. Entrou 1000 pessoas dentro de um templo para adorar, mas apenas 3 saem de lá e cumprem o seu propósito de servir. Aquela igreja, aos olhos de Deus, a membresia dela é de 3 pessoas. Me desculpa, o restante são consumidores e não discípulos. São pessoas que olham para a igreja como um grande armazém. Qual é a minha necessidade de hoje? Será que hoje na fileira das bênçãos de Deus vai suprir a minha necessidade? Não olha para o ajuntamento como um local onde a gente vá para se edificar, para se fortalecer, para amadurecer. Hoje as pessoas olham para um culto religioso, é só você olhar para as temáticas que se desenvolvem os nossos cultos hoje, gira em torno de nós recebemos alguma coisa. Deus vai dar, Deus vai fazer, é a chave, é o carro, é a porta. E aí nós vivemos uma igreja infantilizada, porque é uma igreja que compartilha de um ajuntamento, mas não de uma missão. E o que Deus espera é que comunguemos da visão e não do ajuntamento apenas. Se a comunhão que nós dizemos ter termina aqui no ajuntamento, mas não produz na consciência dos ajuntados que o que recebemos aqui não pode parar aqui, tem que ser esparramado, tem que ser espalhado, tem que ser multiplicado por toda a terra, foi em vão nós ter nos ajuntado. Deus vai descer e vai acabar com a nossa reunião. Em 1 Coríntios, Deus vai falar sobre um culto que estava aborrecendo a Deus. E se você ler lá, era o culto da ceia, porque eles se ajuntavam, mas Paulo diz assim, quem está com fome, come em casa. Porque eles se ajuntavam enquanto os ricos tinham abundância e comiam, se fartavam, os pobres que estavam ali ajuntados estavam passando necessidade. E o objetivo daquela reunião ali era o quê? Compartilhar e não devorar primeiro do que os outros. Deus está nos convidando para esse primeiro devocional da semana, o devocional de número 118, a pensarmos um pouquinho como nós temos vivido a nossa reunião. Com qual propósito nós nos reunimos como igreja? Para sermos treinados e sairmos para servir ou só para termos suprido as nossas necessidades? Não há problema em nós buscarmos em Deus por algo. O problema é que nós confundimos oração e reduzimos oração simplesmente a petição. Se eu lançar um desafio aqui ore por 10 minutos sem pedir nada para Deus. Tem pessoas que vão entrar em desespero porque nós confundimos orar com pedir. Mas o que você pensa daquela pessoa que toda vez que te vê pede alguma coisa? Nem conversa com você direito e já vai logo pedindo. Que nós possamos refletir sobre essas verdades. Babel fracassou porque era um projeto do homem querendo chegar ao céu. É por isso que você não tem que querer uma Babel, você não tem que querer uma torre, você tem que querer uma escada. Porque páginas depois nós vamos ver uma escada que saiu do céu e tocou a terra. E essa escada encontrou um homem no deserto, fugindo da casa dos seus pais, cheio de problemas, chamado Jacó. Mas Deus ali o chamou. E ele entendeu o chamado de Deus e fez um propósito de ter uma vida mudada. Enquanto Babel faz você sair da rota do propósito,
A escada de Jacó faz você entrar na rota do propósito, porque a escada que Jacó viu, ela era o próprio Cristo. Porque na escada a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. E aí lá em João 1, capítulo 1, você vai ler Jesus dizendo acerca de si mesmo: a partir de hoje, verei anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é a escada que conecta o céu à terra. Não seja Babel. Não viva debaixo da ideia de Babel. Babel é um povo querendo depender de si mesmo. Na escada nós passamos a depender de Deus. Então declare comigo aqui nos comentários: eu vou depender totalmente de Deus. Esse devocional é fruto desse e-book. Se você quiser adquiri-lo, o link está aqui no primeiro comentário fixado. Você vai para uma página onde vai explicar tudo que você vai receber dentro desse devocional. Eu indico para você esse outro devocional aqui. Te espero nele para nós nos encontrarmos mais uma vez. Deus abençoe. Forte abraço.